Muito bom dia, nação. Logo cedo já estamos aqui trazendo notícias do Flamengo pra vocês aqui no nosso canal. Então, nação, é o seguinte, já chega deixando o like, se você não é inscrito, se inscreva e ative o sino das notificações para você receber todos os vídeos e notícias do Mengão. E agora é o seguinte, um Mauro César rasgou o verbo falando sobre o Vitor Pereira no Flamengo, que inclusive muitas pessoas estão pedindo aí a cabeça do Vitor Pereira, né? Pelo fato de que o Vitor Pereira não está conseguindo fazer o Flamengo jogar. O Flamengo perdeu a primeira partida da Recopa Sul-Americana, tem a partida de volta, tem como o Flamengo reverter essa situação, sim, principalmente porque o placar foi apenas de 1-0. O Flamengo tem time para conseguir reverter, mas precisa, meu amigo, ajustar os erros defensivos. Precisa, porque quando a bola chega ali na defesa do meu amigo é uma confusão tremenda e dá até medo. Ultimamente tem dado até medo. Até mesmo o goleiro Santos tem falhado e tá complicada a situação. Então eu gostaria que você chegasse aqui, deixasse a sua opinião nos comentários. Sua opinião é muito importante, você torcedor, você que participa aqui do nosso canal, assiste nossos vídeos, escreva nos comentários a sua opinião. E vamos pro vídeo de hoje, Cres, vou deixar aqui ao canal Jovem Pan e também ao canal SBT Esportes. Tem o Vene Casagrande falando aí do Flamengo, nós vamos aqui analisar, mas antes quero apresentar para você a 1xBet. 1xBet é uma das melhores casas de aposta do mundo, que inclusive é patrocinador oficial do Barcelona, do Liverpool e do Chelsea. E ela está com uma promoção incrível para as primeiras 20 pessoas que hoje se cadastrarem através do link que está na descrição do vídeo. Você fazendo seu cadastro simples, realizando seu primeiro depósito, você vai ganhar 100% de bônus. Por exemplo, você fez ali R$100 de depósito, você vai ganhar R$100 na hora. Você depositou R$20, ganha R$20 na hora. Isso com bônus de até R$1.200, tá bom? Então vai lá, se cadastra rapidinho e aproveita para as primeiras 20 pessoas. 1xBet, uma das melhores casas de apostas do mundo, tá bom? Então bora pro vídeo de hoje. De aí, né, de apreensão pro torcedor do Flamengo, né? O Flamengo perde mais um jogo aí. Quando você levanta os números e vê os números do Flamengo em jogos que não são pelo estadual, ou seja, jogos mais difíceis, o Flamengo não vem de um bom retrospecto nesse ano. Pelo contrário, são 10 gols sofridos pelo Flamengo em 4 jogos e também 3 derrotas. 3 derrotas, só tem a vitória contra o Al-Ahly, tá? Perdeu pro Al-Hilal, perdeu pro Palmeiras, perde agora pro Independiente del Valle, lá no Equador, na altitude, e venceu o Al-Ahly. Então o Flamengo começa o ano aí, como começou ano passado também, eu tava relembrando aqui com o Vamp, com o Vanderlei, com o Fausto, começou o ano mal, mas também começou o ano mal no ano passado e acabou sendo campeão da Copa do Brasil e da Libertadores. Boa tarde, velho Vamp, boa tarde, Fausto Favara, Mauro César Pereira, Vanderlei Nogueira. Mauro César Pereira, a atuação do Flamengo no primeiro tempo foi até razoável. Depois você acha que o time cansou? O grande problema do Flamengo é o físico, Mauro, ou não? A gente estava até conversando isso aqui, ou o time é lento mesmo? Porque o Flamengo ele fica devendo nessa questão física. E ontem, de novo, ela fez a diferença, né, Mauro? Eu acho que o jogo de ontem, assim, primeira coisa, eu acho que a pessoa tem que ser muito ingênua e iludida para achar que um time, qualquer time de futebol, que está mal, de um jogo para o outro vai jogar o fino da bola. Não existe isso. Ah, não, próximo jogo, não tem isso. Ah, de repente começa a jogar por música, não existe. O time que já veio mal desde o ano passado, terminou o ano se arrastando lá ainda com o Dorival, ele não vai jogar um grande futebol de uma hora para outra. O aspecto físico tem alguns detalhes que são importantes. Primeiro, né, esse trabalho vai fazer 2 meses, quando? Na semana que vem. Então tem aí 4, 5, 6, 7 semanas de trabalho mais ou menos. Pouco mais de 1 mês e meio. O preparador físico é dos tempos de Jorge Jesus, quando o time corria, voava e tal. Não deve ser mágico, né? Não vai fazer o time também entrar em forma rapidamente. Os jogadores não são muito questionados pela má forma física. Acho que essa recomposição defensiva é muito em função disso. O time não consegue pressionar no campo de ataque para recuperar a bola, oferece muito espaço para o contragolpe do adversário. Há uma dificuldade, né, dessa retomada, dessa recomposição. Isso é muito claro. Ontem isso aconteceu. O lance mais flagrante disso foi na jogada em que o Vidal tomou um cartão amarelo, que ele teve que fazer a falta, que ninguém voltou e o goleiro Ramírez demorou a repor a bola em jogo. Ele correu com a bola na mão dentro da área, procurando o que fazer, aí recolocou em jogo e ninguém voltava, né? Aí o Vidal acabou fazendo a falta. O Vidal foi o melhor jogador do Flamengo, talvez até o melhor em campo. Ele fez 7 desarmes, várias interceptações, ele comandou ali o setor, o que é um sinal muito claro desse problema do Flamengo. O jogador veterano, mais veterano, foi o cara que mais se destacou, inclusive no aspecto físico, conseguindo segurar ali as pontas. E se não fosse a presença dele, fatalmente o Flamengo teria um destino muito pior no jogo.
né? Você pega os números do Pedro e do Gabigol, além dos gols que o Gabriel perdeu, o Pedro não jogou ontem. Não tem um desarme, não pressiona a bola, não pressiona o adversário, não atrapalha a saída de bola, não recupera uma posse, não funciona nada não funcionou com os dois em termos defensivos. Como assim defensivos? São atacantes. Sim, o time começa a se defender quando os atacantes trabalham para recuperar a bola, especialmente um time com as características desse. O Arrascaeta se arrasta em campo, continua querendo entender o porquê dele estar tão mal, né? Se ele estava tão bem na Copa do Mundo. Copa do Mundo não tinha pubs, não doía nada. Quando o maluco lá, o Alonso, não escalava, apanhava. Quando escalou, meteu 2 gols, jogou para chuchu. Quer dizer, por que na Copa do Mundo estava bem? Isso foi agora em novembro, dezembro, e agora não está bem fisicamente. O que acontece com esse jogador? Isso não é questionado. Até o Vampeta lembrava aqui, antes de começar o programa, uma jogada que foi muito emblemática, chamou também muito a minha atenção. Ele recebeu uma bola, ele tentou trazer para o lado direito, não passou ninguém para receber, até porque o Varela ontem foi um lateral zagueiro, jogou defensivamente, praticamente não apoiou, né? Jogou ali para proteger aquele lado. Era claro ali que a orientação era não conceder espaço por ali, até porque o time tem jogadores que correm pelos lados ali, o time do Del Valle, e ele não encontrou ninguém, ele não conseguiu prender a bola, ele não conseguiu dar um drible para encontrar uma solução. Os adversários cercaram, um deles foi lá, tomou a bola como se tirasse uma bola de uma criança, uma facilidade impressionante. Por quê? Porque fisicamente o cara não consegue aguentar o tranco e tudo mais. Tem o caso da altitude, é claro. Quem joga na altitude precisa aproveitar oportunidades no primeiro tempo, quando você tem uma proximidade física entre as equipes. No segundo tempo, é claro que o visitante vai ter uma queda de rendimento, alguns atletas mais, outros menos. E o Flamengo teve chance no primeiro tempo, não aproveitou, especialmente a bola do Gabriel. Teve algumas jogadas também que não executou ali corretamente, tinha espaço para fazer algo melhor. Melhorou um pouco defensivamente, embora continue muito ruim em relação a outros jogos, o que é outro sinal de quão ruim o time está defensivamente. Agora, muitos erros, né? O gol foi um gol que o Carabarral cabeceou no meio dos 2 zagueiros, Fabrício Bruno e Davi Luiz. Ele tinha já dado uma cabeçada perigosa 5 minutos antes. A jogada se repete e os dois não conseguem impedir que o jogador do Del Valle faça o único gol do jogo. E o segundo tempo aí foram várias situações criadas, porque o time começou a ir além de chutes de média distância, porque começou a encontrar mais espaço. Mas um jogo como esse, você não pode perder a chance que o Flamengo perdeu no primeiro tempo, tinha que ter aproveitado uma delas para transferir a responsabilidade para o adversário. E essa questão física, não dá para só falar, não, o time está mal fisicamente. Por quê? Se o preparador é ruim, 19 ele era bom, agora é ruim. Qual é a responsabilidade dos jogadores? Mas o que acontece? Fica esse frenesi de apontarem só para o técnico. E claro que o técnico tem suas responsabilidades nisso tudo, é evidente. Mas será que é só culpa dele? Eles querem o quê? Demitir o Vitor Pereira e contratar, então, o quê? Um mágico. Vai chegar um mágico que vai fazer tudo, todo mundo vai correr pra caramba, tudo. Ainda estão acreditando naquele papo de técnico motivador que chega para sacudir o elenco. Ainda acreditam nisso? Em 2023, pelo amor de Deus. Eu me recuso a aderir a um discurso tacanho como esse, tão ultrapassado. A questão é muito mais grave, é um time caro, é um time de jogadores de bom nível, de ótimo nível e que não consegue produzir. Agora, tem uns detalhes que me chamam a atenção. Por exemplo, semana passada foi um escarcéu danado porque contra o Volta Redonda, no Campeonato Carioca, no possante Campeonato Carioca, o treinador testou o Vidal e tirou o Everton Ribeiro. Aí o Everton Ribeiro entrou bem no jogo. Claro, ele entrou durante o jogo, jogou 30 minutos bem. Uma coisa é você começar a partida, outra é você entrar no segundo tempo e jogar meia hora. Depois ele até cai um pouco de rendimento, né? O fato do Vidal ter jogado titular semana passada, na minha opinião, foi muito importante para ele ter o desempenho de ontem. Porque ele entrou, fez o papel que o técnico pediu. Foi um teste bom para ele. Para dar ritmo. Para dar ritmo também e entender o que o técnico queria dele ontem. Foi o melhor jogador do time. Ele deu uma coletiva falando que ia jogar mais ou menos 70 minutos antes do jogo. Ele deu uma coletiva, ele falou, deu uma entrevista. Eu estou pronto para jogar uns 70 minutos. Jogou o jogo todo. Jogou o jogo todo. Campo choveu o jogo todo. E ontem era um jogo que, se o Vitor Pereira tivesse mais autonomia, não é nem da diretoria, não. É da torcida e da mídia mesmo, porque qualquer troca que ele faz vira uma confusão. O Everton Ribeiro ficou fora de um jogo como titular, sendo que as partidas anteriores dele foram ridículas para um jogador do nível dele, muito mal. A do Al-Ahly foi constrangedora, lá no decisão de terceiro lugar, lá no Marrocos. Acabou o quarteto? Não acabou o quarteto, ele só mexeu uma vez. Ontem o jogo era muito mais pro Cebolinha do que pro Pedro. Um jogador mais rápido, um jogador mais incisivo, para poder fazer ali com o Gabigol uma transição ofensiva mais eficiente. O Pedro poderia ter ficado até no banco ontem. Mas se ele tira o Pedro, nossa, tirou o artilheiro da Libertadores. O Pedro não pegou na bola, gente. E além disso, sentiu lá uma lesão, uma dor, aliás, uma dor na virilha, e acabou saindo. Então você tem ali uma sinuca. Qualquer coisa que o treinador faça, ele vai ser criticado. Se ele tira alguém do quarteto buscando uma solução para aquela partida, ele vai ser criticado. Se ele não tira, por que não trocou? E você fica rodando em círculos. Agora é muita ilusão achar que um time vai melhorar de uma hora para outra. Acho que o primeiro tempo foi melhor do que os jogos anteriores. O time continuou com problemas, mas conseguiu levar perigo e não teve chances claras do Del Valle no primeiro tempo, de dentro da área. No segundo, sim.
Aí você tem um aspecto físico, o time vai cair, agora o time tinha que ter aproveitado o primeiro tempo. O Gabriel, que vem tão bem nessa temporada, ele e o próprio Pedro tem ido muito bem nessa temporada com os gols. Na verdade, no jogo de ontem, ele teve uma recaída, né? Ele perdeu um gol que não pode perder. Foram 2, na verdade, um ele estava impedido, não adiantaria nada, mas no outro, cara a cara. E o Santos também, você comentava aqui antes do programa sobre o Santos, uma falha que ele cometeu, pelo menos foi num lance que o rapaz levou a bola com a mão, a jogada já foi invalidada, mas de fato, em alguns momentos, ele tem hesitado um pouco. Mas ainda assim fez uma defesa difícil, pelo menos ali no segundo tempo, quando o time do Del Valle agrediu muito mais. Eu acho o seguinte, na terça-feira que vem, as pessoas vão colocar assim, se ganhar, continua, se não ganhar, perde. Eu acho que se ganhar, vai continuar ruim. Se perder, vai continuar ruim. Não vai ficar bom na terça-feira. Ninguém vai ligar na tomada assim como um aparelho e de repente começa tudo a funcionar. Não vai. O Flamengo pode ganhar de 3-0 na semana que vem do Del Valle, que não é tão bom como outras versões dessa mesma equipe. Fosse o time, talvez o time do São Paulo, naquele momento que jogou contra o São Paulo, que o time estava melhor, mais inteiro, saíram alguns jogadores. O Flamengo perderia demais. Mas você acha que essa equipe ainda pode jogar muito bem, Mauro? Essa equipe, do jeito que ela está, com esses jogadores? Com esses jogadores, eu acho que ele vai ter que buscar algumas saídas. Eu acho que tem que ter barração, tem que ter disputa por posição, tem que tirar o jogador da zona de conforto. Eu penso radicalmente o contrário daqueles que discursam assim, não pode tirar o Arrascaeta. Não pode, tem que tirar o Arrascaeta se ele estiver mal. Se estiver mal, tem que sair. Você está sem condição, você não consegue correr, não consegue render, ele tem que sair, treinar, se preparar. Não estou aqui questionando a qualidade dele, mas... Isso até motiva quem está no banco. Até motiva, você tem que ter disputa por posição, você tem que ter jogadores brigando para jogar. Você vê, por exemplo, o Scarpa está agora na Premier League. Quanto tempo ele foi reserva no Palmeiras? Anos não é reserva do Palmeiras, com diferentes treinadores. Ele teve que brigar para poder jogar, até pelas características do time do Palmeiras com diferentes técnicos. E na final de Libertadores, por exemplo, e outros jogos naquele ano de 2021, jogou de lateral esquerdo, de ala esquerdo, que não é a posição dele, não é onde ele rende mais, mas foi ali que ele se encaixou. Então, assim, isso aqui é disputa por posição. Eu gosto de citar o Palmeiras como exemplo porque é muito engraçado isso. Várias coisas interessantes e positivas que são feitas no Palmeiras nos últimos anos, nessa gestão do Abel Ferreira, no Flamengo com o Vitor Pereira, qualquer outro técnico, as pessoas não aceitam que se faça. Essa é uma delas. Não, o Arrascaeta não pode, porque ele não pode sair. Se ele estiver mal, ele vai sair. Não significa que ele não jogue, não. Pelo contrário, é um excelente jogador. E é super importante. Mas se não está bem, sai, se recupera, volta, mostra que está bem, aí ele vai recuperar a posição. Assim que funciona. Não tem Zico nesse negócio aí. O Zico era o único que não podia sair de jeito nenhum. Sabe por quê? O Zico nunca ficava fora de forma. O Zico jogou uma final de Copa do Brasil contra o Santos, machucado e negociado com a Udinese, e com 30 segundos ele fez o primeiro gol do jogo. Zico não tem mais, irmão. Então não tem esse negócio. O Zico não ia sair nunca, porque ele nunca ficava fora de forma. Agora esses caras ficam fora de forma. Por quê? O Gabigol é um, né? Não tô comparando com o Zico. É raro ver o Gabigol fora de forma. Ele corre todos os jogos. Ele vai sempre bem. Ontem acho que ele teve uma recaída porque ele perdeu já nos últimos anos muitos gols feitos, que eu acho que ele, o jogador do naipe dele não deveria perder. E ontem ele perdeu uma chance que mudaria o rumo do jogo. E no time que está em crise, ali, aquilo é muito importante. Seria muito importante. Ele não soube aproveitar. Agora, eu acho que a questão vai muito além do técnico. Não estou dizendo que o técnico não tem a responsabilidade, mas vai muito além. Enquanto o Flamengo ficar nessa loucura de botar uma lupa em cima do técnico, de esquecer todo esse entorno, não adianta discutir agora, porque já deu 42 dias de férias. Quem pediu os 42 dias de férias? Quem que reivindicou isso? Fui eu? Foi você? Foi a torcida? Foi os jogadores. A diretoria está errada, mas os jogadores quiseram os 42 dias de férias. Eles pediram. E a diretoria foi banana e deu os 42 dias de férias. O Marcos Braz, o Bruno Espindo, o Rodolfo Landim, eles erraram. Mas os jogadores são sócios no crime, porque eles queriam. Não são profissionais? Não, vou tirar meus 30, que fosse 32, né? Vou voltar, vou treinar, vou ficar em forma ano que vem, eu tenho um Mundial de Clubes. Não, eles se preocuparam com as férias. Por que a gente não fala sobre isso? Qual é a responsabilidade deles? Não adianta o Davi Luiz sair de campo e falar, jogamos muito mal, não sei o que e tal, realmente. Inclusive o gol foi em cima dele. Dele e do Fabrício Bruno. O Davi Luiz hoje está jogando para ser um titular absoluto? Eu acho que não. Acho que ele pode ser barrado pelo Rodrigo Caio amanhã, que voltou a jogar, já está novamente à disposição do técnico. Então tem que ter disputa por posição, mas qualquer mexida que ele faça, se não funcionar perfeitamente, ele apanha. Se ele não mexer, ele também apanha. E aí não adianta. Primeiramente, boa tarde, Fernando Amai e Lucas Pedrosa. Boa tarde a todos os rubro-negros que estão assistindo aí ao programa, apesar da derrota de ontem. Mas enfim, Fernando Amai, o que eu quero dizer é o seguinte, eu vejo muita gente já pedindo a saída do técnico Vitor Pereira. Ele tem sua culpa? Tem sim, porque ele chegou dizendo que não ia mexer muito na casa, ia fazer um reparo ou outro na pintura. Só que, na casa, ele pegou a parede mais bonita e mexeu na parede mais bonita. Não era para mexer nessa parede, mas beleza, ele é treinador, a diretoria, banco
bancou a contratação dele, Qual então é tem que essa ser parede, respaldo. Vene? Eu queria saber disso. Essa também. parede é o setor ofensivo. Ele mexeu no setor ofensivo. Mas beleza, vamos falar do seguinte: o elenco tem que ser cobrado também, e a diretoria também, pelo planejamento feito para o técnico Vitor Pereira. Beleza, a gente fala muito aqui, a diretoria deu 45 dias de férias para os jogadores. Por que os jogadores não foram contra? Por que os jogadores não falaram, pô, diretoria, não, a gente tem um Mundial, a gente tem a Supercopa, a gente tem uma Recopa no começo do ano, vamos ficar só 30 dias. Mas isso Por é que normal, o jogador... entendeu? O cara chegando e eu já chegar, ó. Não quero férias, não. Isso é normal. É normal. Isso é discutido. Os jogadores queriam férias até o começo de janeiro, até o dia 2 de janeiro. A diretoria que falou, não, vocês vão voltar no fim de dezembro. Então, assim, o elenco tem que ser cobrado também. A forma como estão jogando, nitidamente alguns jogadores estão sem vontade. Fernanda Maia, eu não vou admitir o Arrascaeta com 28 anos alegar que está fora de forma. Por quê? Se na Copa do Mundo ele estava voando. E a gente estava aqui debatendo o Arrascaeta na Copa do Mundo, ele estava voando, mesmo com problema no pubis. Eu não vou permitir e aceitar um jogador de 35 anos como o Vidal correndo muito mais que jogador de 26 anos na partida de ontem. E na altitude. E na altitude. Então, assim, eu acho que o Vitor Pereira tem que ser cobrado? Claro que tem. Ele é o treinador. Mas eu sou contra essa ideia de que Vitor Pereira tem que ser demitido se perder a Recopa Sul-Americana. Demitido por quê? Ele tem 1 mês e meio de trabalho. 1 mês e meio. Aí ontem teve um torcedor que veio conversar comigo na rua e falou assim, pô, Vene, como é que o treinador ele tira o Everton Ribeiro e o Arrascaeta? Beleza, eu não tiraria. Mas se o Arrascaeta está fora de forma, se não está rendendo, se o Everton Ribeiro está fora de forma e não está rendendo, por que ele não pode tirar? Então, se não pode mexer em nada, vamos fazer o seguinte, não põe o treinador. Se o treinador ele não pode fazer aquilo que ele acha que tem que fazer para melhorar o time, então não bota treinador. E outro ponto, o Santos, ele precisa acordar. Ele vive em que mundo? Ele não fala, ele falha o tempo todo. A sorte dele é que a bola bateu na mão do jogador adversário, porque senão seria 2-0. Então, os jogadores têm que ser cobrados também. Eu vejo o discurso do Davi Luiz, é muito bonito pós-jogo. Não, a gente precisa evoluir e melhorar. Por que ele não melhora? Por que ele não para de falhar, igual ele falhou nesse lance aí? Então os jogadores eles têm que ser cobrados e a diretoria tem que ser cobrada porque errou no planejamento e até o momento não deu o reforço necessário para o Vitor Pereira. O Vitor Pereira virou para a diretoria, vocês querem vender o João Gomes? Ótimo, é um baita jogador, vai fazer muita falta, mas vocês vão trazer reposição? A diretoria diz, não, vamos trazer, estamos em março praticamente, cadê a reposição? Então, não adianta a gente só cobrar o técnico Vitor Pereira. Tem que cobrar o elenco, que é um elenco extremamente mimado, que não está correndo, nitidamente ontem. Ah, tem altitude. Peraí, gente. Peraí. Calma aí. A gente já viu jogos aí, nessa mesma altitude, jogadores correndo muito mais. Então, para resumir, vamos lá. O elenco tem que ser cobrado, um elenco extremamente mimado, e a diretoria tem que ser cobrada. E óbvio, o Vitor Pereira, por ser o treinador, mas eu acho que nessa história toda, ele é o menos culpado. Amigo, você quer um suco? Não, eu vou ficar na água. Ele quer Ô, um Alex, suco. tem de maracujá aí? Olha a frase que eles botaram lá, ó. Lê ali, amigo. Vai ó. um suco Del Valle aí, torcida do Flamengo. Ah, cara, pra olha só. finalizar, Ah, sim, pra vai mais, finalizar. fala, não, fala. pra Vai finalizar, alguma coisa vai apesar falar. disso tudo aí, Ah. eu acho que o título vai vir pro Flamengo, aqui dentro do Maracanã. Eu acho que o Flamengo de fato vai reverter, não pela organização tática, não pelo bom trabalho da diretoria ou pelo bom trabalho do Vitor Pereira, mas pelo elenco que o Flamengo tem. Mas esse título não pode esconder os problemas que estão acontecendo no dia a dia do Flamengo. Então tá aí, nação. Essa é a opinião aí do Vene Casagrande. Então tá aí. O Flamengo tem time sim. Eu também acredito no que o Vene falou. Tem time sim pra virar essa situação que aconteceu aí. Tem time pra virar. Vamos ver o que vai acontecer. Mas, nação, o que eu gostaria é o seguinte. Escreva nos comentários pra você. Quem é o maior culpado por essa má fase que o Flamengo está enfrentando no início de 2023? Escreva nos comentários qual é a sua opinião. É a diretoria o culpado? Técnico é o culpado? São os jogadores que estão fora de forma que são culpados? Escreva nos comentários, deixa a sua opinião. Eu queria saber da torcida do Mengão quem pra você é o maior culpado. Escreva nos comentários, depois a gente faz outro vídeo falando sobre esse possível resultado aí. É isso daí, a gente se vê daqui a pouquinho.